Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje estamos aí com o Fabiano da Inove e ele vai trazer algumas soluções para a gente bastante interessantes no nosso segmento. Ele vai se apresentar um pouquinho. Vai mostrar um pouco do que ele pode trazer de soluções para nós e vai ser um grande bate-papo. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem? Maravilhosa noite, tudo bem? Tudo jóia? Para mim é um grande prazer estar aqui com você, com a sua audiência, Para nós. né? Espero ter bastante para compartilhar aí. A gente tive dando uma olhada aí no seu histórico, né? As coisas que você já fez também, pô, né? Ah, É muito obrigado. uma história de respeito aí, hein? Muito obrigado. A Eu gente vi que você agradece. trabalhou em muitos de alguns que são clientes nossos, como Tecnoplast, que é um grande parceiro nosso, Hum. né? Então, é uma área muito contagiante, né? Eu trabalhei por muitos anos também nessa área aí, desde 2001, né? Não tenho todo esse tempo que você tem, Não, né? imagina. Mas também tive oportunidade de fazer alguma coisa aí. Não, não tem problema nenhum. Estamos aí no mesmo propósito, né? Trazer um pouco de informação para o pessoal, né? Porque muitas vezes o pessoal acaba tendo dificuldades, né? Não sabe onde buscar soluções e o objetivo do canal é justamente isso, né? Trazer um pouco do conhecimento para a galera e que a galera consiga alcançar aí o sucesso, né, sempre com a ajuda de outros, enfim. Essa troca de informação é que vai engrandecer o nosso segmento, tá bom? Isso aí. Legal, Fabiano. Então, é isso aí. Eu comecei a trabalhar na área de plásticos em 2001, né? Entrei numa empresa aqui do Paraná, rebarbando peças, né? Que, na verdade, antes de eu trabalhar nessa empresa, eu era tecelão, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar por 6 anos como tecelão. E na minha cabeça eu imaginei que eu fosse me aposentar lá, né? Era meu primeiro trabalho, né? Entrei lá com 14 anos, saí com 20 anos e fui demitido da empresa, né? Eles tiveram uma baixa demanda, fui dispensado da empresa e eu queria buscar um trabalho porque eu ia viajar com os meus primos para a praia, né? Solteiro, né? Ia viajar com os meus primos para a praia e queria arrumar um trabalho para poder, né, bancar esse custo, né, de estar viajando com os meus primos. E aí entrei numa empresa aqui do Paraná, né? Quando eu entrei naquela empresa, que eu olhei aquele monte de máquinas, aquele monte de robô, eu olhei assim e falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E aquele dia foi quando eu tive um estalo assim e mudou a minha vida. Mudou a minha vida assim, porque eu descobri um propósito de vida, descobri um dom que eu tinha, né? Foi naquele momento. Tudo começou ali. Então, Bom, tive a oportunidade de trabalhar lá. Na verdade, entrei para ficar um período, porque eu ganhava menos do que na tecelagem, né? E acabei ficando por 10 anos lá. Então, legal, mas foi o que mudou realmente sua vida, né, e trouxe à luz aí a sua inspiração, né? sim, sim. Então, entrei lá rebarbando peças, né? E enquanto eu rebarbava peças, eu, eu me interessava muito por aquilo, né? E eu via toda aquela automação que era uma coisa nova para mim. E eu comecei a buscar e perguntar para as pessoas que já trabalhavam lá há mais tempo. Falar assim, o que que eu posso fazer para eu evoluir aqui dentro da empresa? Quais são os cursos que eu devo fazer? E teve um dia que eu cheguei e perguntei para um rapaz que chama, o nome dele era Elder. Infelizmente ele veio a falecer de Covid, né, na pandemia. Mas assim, eu devo muito da minha vida profissional. Assim, a gente pode ser esforçado, né? Mas a gente precisa de alguém que acredite na gente para dar oportunidades, né? Então, o Elder foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eu acho que muita gente essa área do plástico, nossa, ela é muito pequenininha, né? Todo mundo conhece todo mundo. Uhum.
Então, o Qual Elder, era o ele, sobrenome eu, dele? Você lembra? ai, cara, não É o me Buriello lembro. não, né? Não, ele era meio gordinho, assim. Ah, Eu não me lembro agora, cara, o sobrenome dele. vídeo. É, então, aí eu perguntei para ele, falei, Elder, é, qual o curso que você me indica? Ele era supervisor da produção na época. Qual o curso que você me indica de fazer para que eu possa aprender um pouco mais e entrar nessa área? Ele olhou nos meus olhos, assim, eu não me esqueço desse dia, ele olhou nos meus olhos e falou assim, ó, eu fiz o curso técnico em plástico, esse curso mudou a minha vida. Ele fez no Mário Amato, né? Uhum. E na época eu estava começando aqui em Curitiba, né? Esse curso, que era o pessoal da Electrolux, que estava bancando lá com o pessoal da Tupi, fizeram eu fui a segunda turma, né? Então, depois que ele me falou isso, eu fui atrás, comecei a buscar, e depois que eu comecei a fazer o curso técnico, eu passei para trocador de molde, né? Então, aprendi a trocar molde, fiquei 2 anos e meio trocando molde, e nesse período de troca de molde, eu comecei a me especializar mais na área de robótica, de robô, né? Comecei a fazer um curso de automação industrial, e aí começaram a se abrir as portas, né? Depois que eu terminei o curso técnico em plásticos, eu tive a oportunidade de dar aula na STIC FEPAR também. Fui professor lá por 8 meses, né? Era um programa que eles tinham para as pessoas que estavam desempregadas, né? E eu tive a oportunidade de dar aula lá para essas pessoas. Eram turmas bem grandes, né? Na época. Foi uma experiência muito incrível também que eu tive de ministrar, de ensinar. Eu vi que você também é professor, né? Sim, sim. Então, Segmento então também. é algo muito legal, foi uma experiência muito boa, né? Depois disso, eu passei para engenharia de produto, onde eu aprendi um pouco da parte de cotação, de moldes, como que fabricavam os moldes, acompanhava as ferramentarias, né? Tive a oportunidade também de trabalhar na parte de automação da fábrica, eu fiquei responsável por toda a automação dos robôs e a minha vida virou uma loucura, né? Porque nessa época eles estavam pegando os projetos novos da Renault e era tudo muito novo, né? Eles estavam com alguns robôs novos e não tinha horário. Era 3 da manhã eu estava lá, era 2 horas da manhã eu estava lá, o pessoal me ligava e só tinha eu que mexer nos robôs. Mas assim foi uma grande experiência também, né? Então, depois disso eu acabei saindo dessa empresa, né? E fui para uma outra empresa em Quatro Barras, da parte de injeção também, onde eu entrei lá na parte de engenharia e fui promovido com o tempo para a parte de gestão, né? Fui coordenador de produção por um período e já fazia sempre voltado muito para essa área de robôs, assim, que eu acho que foi um grande diferencial na minha vida, que foi algo que me destacou profissionalmente, porque o que eu vejo hoje, né, nas empresas? A maioria das empresas, elas usam o robô delas para extrair o produto. É como se você estivesse usando uma BMW para entregar pizza, né? E muitas pessoas não sabiam do potencial que esses robôs têm. Então, com um pouco do meu conhecimento, eu conseguia chegar e fazer algumas automações com baixo custo e utilizando um pouco mais da programação devido ao conhecimento que eu tive. Então, isso chamava muito atenção, né? Então, para mim, foi muito importante essa parte da automação. E em 2015, eu fui dispensado, né? Ó, se eu estiver falando demais aqui, você pode me Não, cortar, tá bom? imagina, vamos lá. Não, faz parte. Porque eu me empolgo aqui, cara, a gente vai ficar até 11 Não, horas a da gente noite aqui falando. particiona o vídeo, não tem problema não. Então, aí depois eu entrei nessa empresa em Quatro Barras, né? Fiquei lá por 8 anos, fui dispensado, né, da empresa. Teve uma queda muito grande, uma crise muito grande em 2015, né? Eu acho que você deve ter acompanhado. Sim. E saí dessa empresa e eles estavam bem, assim, a empresa estava bem ruim das pernas, né? E acabei que eu voltei depois, 3 meses depois, só que daí tinha uma proposta para ser PJ, né? Eu nem sabia o que era PJ, né? Na época ela chegou, gostaríamos de te contratar novamente, porém você precisa ser PJ. Eu olhei para ela e falei, mas o que é PJ? Ela falou, pessoa jurídica, você vai ter que abrir uma empresa. E aí surgiu essa oportunidade de abrir a empresa. Abrimos a empresa, na época era uma eu-presa, né? Com o intuito de fazer acompanhamentos de tryout em Joinville, né? Joinville, o grande polo de fabricação de moldes.
Então, Joinville virou minha segunda casa nesse período, né? Eles pegaram um projeto gigantesco, mais de 100 moldes, e eu descia todos os dias, eu fazia essa parte de tryouts, acompanhava os tryouts e fazia a interface do cliente com o pessoal da fábrica, né? Toda a parte de acompanhamento, follow-up. E fiquei na empresa e fui levando, né? E um belo dia, num domingo, eu me sentei no sofá, assistindo o Faustão, com o meu computador na mão, e eu pensei assim comigo, falei, poxa, eu já tenho uma empresa aberta, o que que eu posso fazer para complementar minha renda, né? E eu comecei a pensar as habilidades que eu tinha, né? Falei, pô, né? O que que eu posso fazer para complementar minha renda? E pensando, penso daqui, penso dali. Aí eu lembrava que eu fazia alguma coisa de automação, de máscaras de robô, principalmente as máscaras, quem fazia lá nos últimos empresas que eu trabalhei era eu. Então eu peguei um certo know-how de desenvolver isso, né? E fazia umas coisas assim, né? Além de fazer só a parte mais simples, eu fazia algumas coisas mais complexas também, né? E sempre com baixo custo, e sempre usando a criatividade, porque a gente que trabalha em chão de fábrica é criatividade, né? A gente sabe que tem dificuldade de comprar material, coisa assim.